E aí, pessoal? Voltamos Aqui com mais um vídeo da série Compartilhando a Vida, para compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto tão importante que muitas pessoas lutam, que é sobre a rejeição. Ah, perfeito! Ganhei o dia. E agora sim. A rejeição é um sentimento, muitas vezes gerado por um espírito de rejeição, e às vezes tem um motivo, um acontecimento, um fato específico, sim, de uma rejeição de alguém muito querido, ou principalmente... Foi abandonado pelos pais. Foi abandonado pelos pais. Às vezes tem um motivo específico para essa luta contra esse sentimento de rejeição, e às vezes não tem um motivo específico, mas a pessoa continua lutando contra a rejeição. Por exemplo, no meu caso, lutei por muito tempo, principalmente na adolescência, contra um sentimento muito forte de rejeição, uma necessidade de ser aceito, mas sempre fui amado pelos meus pais, sempre fui querido pelos amigos, tive muitos amigos, mas ao mesmo tempo, interiormente, lutei muito, principalmente na minha adolescência, contra esse sentimento de rejeição. Então, não sei se tu te encaixa no primeiro exemplo que o Dani comentou, né, de realmente teve algum fato enorme na tua vida, onde tu sofreu esse sentimento... um trauma. Esse sentimento profundo de rejeição, né, ou se tu te enquadra mais no que o Dani repartiu. Mas enfim, o que a gente queria repartir aqui com vocês não são passos práticos, tipo uma receita de bolo, assim, né? Pra vencer a rejeição. Mas não é uma receita de bolo. Não são tipo 5 passos para vencer a rejeição e se tu aplicar isso, assim, né? A ideia não é essa, né? A ideia é repartir nossas experiências, a ideia é repartir nossos testemunhos e levar vocês a enxergar na palavra junto com a gente, né? O que a palavra diz sobre essa luta contra esse sentimento, né? E muito importante disso tudo é saber que você pode ser livre. Você pode ser livre, nós dois somos testemunhas, nós podemos dizer, e o bom do testemunho pessoal é que ninguém pode dizer contra, né? Nós podemos provar que somos livres e fomos livres da rejeição. Então tu pode ser livre, e a base para ser livre é a palavra. Tem um texto em João 8,32 que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 17,7, Jesus diz ali, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, que é a verdade, é o que nos liberta. Então, tudo que nós vamos compartilhar aqui é baseado na palavra, porque nós sabemos que a palavra é aquilo que nos liberta. Então, quando nós cremos no que a palavra de Deus diz sobre esse assunto que nos gera a rejeição, aí sim nós somos libertos, porque nós estamos acreditando e crendo e tendo fé mais no que a palavra de Deus diz, que é a verdade, do que naquilo que nós estamos sentindo. Aí nós encontramos a libertação. E nós cremos que o primeiro passo para tu vencer isso é tu ter clareza de quem tu é, a tua identidade, não só de forma geral, mas a tua identidade em Cristo, sabendo que tu é filha de Deus, que tu é filho de Deus, e tendo isso marcado no teu coração. Dando mais valor, né? Nós conversamos isso ontem à noite, dando mais valor sobre quem tu é em Cristo, sobre o preço que Ele pagou por ti, do que o valor que as pessoas dão para ti, o valor que as circunstâncias dão para ti. E essa palavra, paternidade, é a chave para obter essa vitória. Porque, é nesse lugar que tu tem que estar. Perfeito, porque esse sentimento de rejeição muitas vezes está associado a uma insegurança de quem eu sou, do meu lugar, de ser aceito ou não. Mas quando eu entendo que eu sou amado, aceito por Deus, que eu sou filho amado dele, aí todas essas coisas, aí nós encontramos segurança. E segurança em Deus e não nas pessoas ou nas coisas. Eu não preciso aguardar a aprovação dos outros, eu não preciso aguardar a aprovação das circunstâncias, né? Às vezes pode ser que tu esteja muito bem seguro em relação aos teus relacionamentos, mas se tu não é contratado por uma empresa, se tu não é contratado, sei lá, por uma outra situação, assim, né? Mas o que eu tô querendo trazer é o exemplo de uma rejeição, não de relacionamentos, mas uma rejeição das circunstâncias em si, né? Então não foi aprovado no vestibular. Às vezes isso cai no teu coração de uma forma que gera esse sentimento de rejeição, né? Perfeito. E é por isso que algumas vezes as pessoas lutam com a rejeição, mesmo sem ter esses fatos marcantes de rejeição. Por quê? Porque ainda não encontraram o seu lugar como filhos de Deus. Filhos amados, filhos que foram comprados por um alto preço. O preço que foi pago por nós foi o preço de Cristo na cruz, né? Isso é altíssimo, né? Não tem nada que possa substituir esse lugar no nosso coração. Então, quando esse sacrifício na cruz, lá de Cristo, enche o nosso coração, nada rouba esse lugar. E nada pode preencher esse lugar também, né?
eu já falei em outro vídeo, mas o nosso preço, o nosso valor não é determinado pelo quanto nós achamos que valemos ou pelo quanto as pessoas acham que nós valemos, nem pelo que o inimigo diz que nós valemos, mas sim pelo preço que foi pago por nós, que é o sangue de Jesus. É interessante que Romanos 8,15 fala que nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual nós podemos agora clamar Abba, Pai, o nosso paizinho. Efésios também traz versículos que falam sobre essa adoção, né? Acho que tem outros na palavra agora, não lembro, mas deve ter. Se tu lembra de algum, depois comenta aí pra compartilhar com a gente. Mas com certeza. Mas esse de Romanos 8,15 é muito marcante, porque às vezes nós podemos ter uma visão equivocada sobre a adoção. Então aqui no Brasil, é só algumas décadas atrás que os filhos adotados, eles também passaram a ter direito legítimo à herança. Mas para os romanos, esse termo de adoção tinha um outro significado. Quando Paulo fala isso aos romanos, eles entendiam bem a adoção muito diferente, muitas vezes, do que nós entendemos, porque tinha um ritual, um cerimonial, que eu até anotei o nome aqui, é dias lústricos, que é como se fosse um ritual de preparação, que quando uma criança, um filho natural de um cidadão romano tinha nascido, alguns dias depois a mãe vinha e apresentava esse filho para o pai, ela colocava ele no chão, e aí esse pai, ele olhava a criança, analisava a criança, ela nem tinha nome ainda, e ele olhava ela e ele podia escolher aceitar ela como filho, escolher adotar ela como filho, ou não, ele podia rejeitar ela naquele momento por algum defeito, por alguma situação que tinha naquela criança. Então, quando os romanos falam sobre adoção, é sobre alguém que foi escolhido. Então, aquelas crianças, elas eram escolhidas pelo pai, e olha que interessante, muitas vezes se elas tinham algum defeito, alguma situação, os pais, mesmo sendo um filho natural, eles não adotavam ela. Só que nós, mesmo com nossos defeitos, nossos pecados, nossas dificuldades, nós fomos adotados por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Ainda dentro dos romanos tem um outro exemplo que vários imperadores, inclusive Júlio César, por exemplo, eles foram adotados, porque muitas vezes o imperador olhava algum jovem com potencial, com porte atlético, com futuro de liderança, e ele escolhia adotar aquela pessoa pelas características, pelas qualidades dela. E aí, para assim criar ela, para ela depois ser um imperador. Vários imperadores romanos, eles foram adotados pelos imperadores anteriores. Então, para eles, esse espírito de adoção, quando eles ouviram, caiu como: olha, eu fui escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus, amado por Deus como filho amado. Segundo ponto que nós consideramos chaves. E o segundo ponto que nós consideramos chave também para tu andar em vitória em relação a essa luta é de tu ter a tua mente renovada em relação a esse sentimento. Porque o que acontece? Quando tu recebe a cura através da verdade de que tu foi comprada por um alto preço, do lugar que tu tem em Cristo, né? Como filho amado, isso gera cura no teu coração, né? Isso gera um preenchimento no teu coração que nada nem ninguém pode preencher. Então tu recebeu a cura em relação a esse sentimento. Mas o que acontece agora? É como se essa cura abrisse um novo caminho na tua mente para novos pensamentos. Mas aqueles pensamentos antigos, aquele caminho antigo que tu de repente está há anos vivendo, ele ainda está ali. E todo dia, diante de uma nova situação que possa gerar uma luta contra o sentimento de rejeição, tu tem que decidir não andar pelo velho caminho e andar pelo novo caminho de cura que foi estabelecido na tua mente, né? Por isso que a palavra fala também em Romanos 12, né, para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, porque agora nós conhecemos a verdade nos libertou, mas a minha mente estava acostumada a pensar diferente, estava acostumada a pensar que eu não sou aceito, que as pessoas não me amam, que eu vou ter que conquistar um lugar no meio das pessoas. Então no dia a dia esses pensamentos vão voltar, e agora eu preciso o quê? Renovar minha mente com essas verdades. Eu preciso cada dia renovar e limpar minha mente. Eu sou filho amado, eu fui comprado por um alto preço, e isso sim vai gerando essa cura completa até que a nossa mente ela seja totalmente renovada e aí nós somos transformados, né? Eu tenho um exemplo muito prático assim na minha vida. Eu passei muitos anos ouvindo assim e pensando dessa maneira, né? Que toda vez que eu não era convidada para um aniversário, toda vez que eu não era convidada para uma festa, toda vez que o pessoal ia sair para passear assim e eu não era chamada, que era porque não me amavam, era porque eu não tinha as roupas certas para andar com aquele pessoal. Bem, eu tô falando da minha adolescência, né? Então na adolescência essas coisas têm muito peso. Elas intensificam muito, né? Se tu não tem a calça que todo mundo tá usando, tu já te sente meio assim. Mas a minha maneira de pensar tava sempre submetida a esses pensamentos, assim, né? Toda vez que
aconteceu uma situação dessas em que eu sentia que todo mundo tinha sido convidado para um aniversário e só eu que não tinha sido, eu ia para esse lugar assim, realmente as pessoas não gostam de estar comigo, realmente é porque eu não me visto como todo mundo se veste, é porque eu não tenho tal coisa que todo mundo tem, né? Eu sempre ia para esse lugar e ficava muito mal, assim, dependendo do evento, né? E o que aconteceu foi que depois eu recebi cura em relação a esse sentimento de rejeição, cura de forma macro, né? Eu recebi a ministração sobre a paternidade de Deus e Creu nisso. E criei nisso, e isso transformou a minha maneira de caminhar e de enxergar essas situações. Mas quer dizer que eu nunca mais lutei com esses sentimentos? Não. O que aconteceu foi que toda vez que hoje em dia eu não sou convidada pra alguma coisa, porque isso é normal, né? Tu não precisa ser convidada pra tudo. Lista de casamento, meu Deus, isso é horrível de fazer. Se tu ainda não casou e vai passar por isso, tu vai ver, isso é muito horrível de fazer. A nossa primeira lista tinha 700 pessoas. Porque, enfim, tu não tem como convidar todo mundo que tu conhece, então é normal tu não ser convidada pra algum lugar, né? Eu tô focando nisso porque foi um exemplo bem prático pra mim. Então, o que acontece se hoje eu não sou convidada por algum lugar? Eu não vou mais pra um canto e começo a chorar falando que ninguém me ama, meu Deus, eu deveria ter comprado aquela calça, foi por isso que não fui convidada, né? Claro que hoje eu já sou mais madura do que eu era na adolescência, mas eu também decido não ir pra esse lugar, né? Eu também decido não alimentar esse sentimento de rejeição na minha vida. Então, se eu não sou convidada pra algum lugar, se eu sei que de repente as minhas amigas fizeram algo e não conseguiram me chamar, não é porque não me amam, não é porque não me querem por perto, eu já consigo administrar isso, mas não pelas minhas forças, não é isso que eu tô querendo dizer, mas de tu aproveitar esse caminho novo de cura que tu tem pra seguir. Então eu não penso mais de acordo com uma maneira terrena, eu não penso mais de acordo com os meus sentimentos, eu submeto os meus sentimentos, eu submeto a minha alma, eu submeto os meus pensamentos ao Espírito Santo. É isso que a gente está querendo dizer sobre ter essa mente renovada em relação a esse sentimento, né? Tem um texto que reforça muito isso, que é Filipenses 4:8, que fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala de ocupar o nosso pensamento, porque aí é onde a batalha é travada. Então, eu crio na paternidade de Deus, no meu lugar, agora eu estou seguro nisso, e agora no dia a dia eu preciso revestir a minha mente dessa verdade. E aqui fala sobre bons pensamentos, né? E não só em relação a mim mesma diante da situação, mas em relação aos outros também, sabe? Dá aquela segunda chance à pessoa, de repente a pessoa tentou te ligar naquele dia e não conseguiu. Então pensa melhor em relação às situações e pensa melhor também em relação às pessoas, sabe? Ela fala para ninguém mais olharmos segundo a carne. Então, mesmo que a pessoa tenha feito até de propósito, vamos lá, até de propósito, nós já temos lugar em Cristo, segurança em Cristo, para que isso não gere esse sentimento de rejeição em nós. O terceiro ponto que nós queremos compartilhar contigo é que a aprovação dos outros ou a mudança das circunstâncias não gera a cura. Às vezes a gente pode achar que quando aquela outra pessoa me aceitar, quando aquela pessoa que tinha me rejeitado mudar de atitude, ou quando eu passar naquele vestibular que eu não tinha passado, ou for aceito naquele emprego que eu não tinha conseguido, quando a circunstância mudar ou as pessoas mudarem, aí sim nós vamos encontrar esse lugar de cura, mas isso não é verdade. Aquele texto de Romanos 12, a continuidade dele, ele diz que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas ele diz isso logo depois de ter dito para nós termos a nossa mente renovada. Então, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter a nossa mente renovada e não esperar que a circunstância ou as pessoas mudem. É até importante isso, assim, salientar em relação a relacionamentos, assim, né? Não sei, a gente já viu muitas histórias de pessoas que se sentiram rejeitadas dentro de um relacionamento, que até iniciaram de repente um namoro, um compromisso com alguém e depois esse namoro não foi pra frente e se sentiram rejeitadas por essa pessoa, né? E muitas vezes começaram a colocar a expectativa de curar isso no coração num novo relacionamento. O que é uma baita mentira, porque tu nunca vai gerar uma cura no teu sentimento de rejeição casando com alguém, iniciando um relacionamento com alguém, né? O mundo ele traz muito essa ideia de que o casamento é a união de duas pessoas que estavam pela metade, as duas metades da laranja, né? E assim que tu te une com essa pessoa, você se torna assim, algo completo. E isso também é uma mentira, assim, né? No reino, nós somos pessoas completas em Cristo. Então, o casamento no reino é de duas pessoas completas se unindo e formando algo lindo entre duas pessoas mais o Espírito Santo, né? Então,
Então não te ilude, assim, né, de achar que... Não só não te ilude, mas não coloca as tuas expectativas da tua cura num relacionamento bem sucedido, né? Porque isso não vai te gerar cura. Nós somos completos em Cristo. Não é uma outra pessoa ou atitude dos outros que vão nos fazer mais completos, mas nós teremos a certeza, a convicção do nosso lugar como filhos de Deus. E o quarto ponto que a gente queria compartilhar com vocês é que nós precisamos aprender com Jesus. Ele é o nosso modelo para todas as coisas, mas a palavra fala em Isaías 53, nos versículos 13 e 4, que ele foi um homem rejeitado, um homem de dores, que aprendeu pelo que sofreu, então Jesus foi muito rejeitado. Imaginem, não bastava ele estar sendo crucificado pelos judeus, os discípulos dele, aqueles 12 homens mais próximos dele, um traiu ele no finalzinho, outro negou ele e os outros fugiram. Acho que só ficou João ali aos pés dele na cruz. Então olha só, mas mesmo assim a palavra diz em Filipenses 2, 5, 8, não só que ele foi rejeitado, mas ele se humilhou. Então nós temos que aprender e olhar para Jesus. Nós aprendemos com ele. Ele é aquele que nos motiva e Jesus, ele podia viver assim porque ele tinha clareza do lugar dele como Pai. A palavra fala em João 16, 28, ele mesmo disse que eu vim do Pai e volto para o Pai. Então, como ele tinha essa clareza do lugar dele como filho de Deus, ele tinha segurança e não era a rejeição das pessoas ou das circunstâncias que iam fazer ele pensar diferente. Né? Amém. Uma curiosidade em função disso é que, olha só, no Velho Testamento, a palavra se refere a Deus como Pai cerca de 8 vezes. Ele já era Pai, claro, Deus é Pai, mas no Velho Testamento eles não enxergavam Ele como Pai. E aí vem Jesus no Novo Testamento e só em Mateus ali 5, 6 e 7 e João nos capítulos 14, 15, 6 e 7, ele fala de Deus como Pai, como Paizinho, reconhece a paternidade de Deus mais de 40 vezes. Então um dos principais pontos que Jesus veio trazer sobre o Pai é apresentar, sobre Deus, é apresentar Ele como Pai, a paternidade de Deus, porque isso faz toda a diferença. E é esse convite que nós queremos te fazer nesse vídeo, assim, não só deixar que a paternidade de Deus cure esse sentimento na tua vida, mas também de andar junto com Jesus. Tudo é feito para Ele, por meio dEle, para que Ele receba toda a glória, e esse assunto não se exclui dessa verdade, né? Então anda juntinho de Jesus, porque Ele não só sofreu, e sofreu muito pior do que até tu tá sofrendo nesse momento, mas também porque Ele tem um caminho de cura pra ti, né? Então anda juntinho com Jesus e anda juntinho com os teus irmãos, né? Anda na luz, expõe os teus sentimentos, não guarda, não fica em casa sofrendo sozinha no canto chorando, leva isso pra alguém e reparte pra que tu possa receber a cura, né? E não deixe de compartilhar aqui conosco, se você tem algum testemunho também como o nosso de ser livre da rejeição, não deixe de compartilhar aqui nos comentários, de encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Que vocês têm escrito. Temos lido, na medida do possível respondemos também. Então isso certamente vai abençoar muitas vidas. Isso aí, beijo. Graça e paz sobre vocês.